Olá, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Quero agradecer primeiramente aos participantes, né, desse Smart Day da UCP Univale. Eu sou o professor Júlio César da Silva, né, leciono aqui na UCP Univale desde 2005, tá certo? Então, eu quero apresentar para vocês hoje, né, fazendo parte aí desse brilhante trabalho, né, que a UCP Univale vem desenvolvendo nesse Smart Day, quero apresentar para vocês sobre o imposto de renda das pessoas físicas, tá certo? Então, nós podemos iniciar, né, falando aqui das pessoas, né, que obtêm a sua renda, tá certo? E, né, elas vão todo ano, em abril, tá certo? Março, abril, fazer a sua declaração de ajuste com o governo, né? Com o governo federal, no caso, certo? Primeiramente, é necessário, né, que a gente tenha um conhecimento de como que a Receita Federal ela trabalha em relação à obrigatoriedade, né? Quem está obrigado a fazer a declaração, tá certo? Então, existe no site da Receita Federal, né, perguntas e respostas, tá certo? Eu deixei no jeito aqui para vocês, tá? Então, eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês, para mim poder, né, compartilhar esse arquivo, então. Então, eu vou compartilhar aqui esse perguntas e respostas aqui. Estou compartilhando a minha tela com vocês, tá certo? E nesse momento, então, aqui, ó. Esses são o perguntas e respostas, né, da declaração de 2020, tá certo? Então, isso é muito importante, né? É um arquivo com 281 páginas, tá certo? Isso é muito importante por quê, né? No perguntas e respostas, você vai ter tudo o que é necessário, né, para você poder elaborar a sua declaração de imposto de renda da pessoa física da melhor maneira, para que você não caia, né, na malha fina do governo. A malha fina é, né, no caso, aquela pessoa que entrega a declaração e as informações elas não batem com o que já está no sistema da Receita Federal, né? Então, por exemplo, uma pessoa que obtém uma renda mensal, tá certo? Que é um funcionário, a empresa, ela, né, todo mês ela paga o seu salário, aí o pessoal corta essa parte aí, né? Então, olha lá, uma pessoa que tem uma renda mensal, todo mês, né, a empresa paga o seu salário e ela vai ter o quê? Ela vai ter uma informação uma vez ao ano, que é a declaração, né, chama DIRF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, essa declaração, o empresário vai passar a informação para a Receita Federal, né, que determinado contribuinte obteve uma renda. E essa renda, então, esse contribuinte vai ter que informar para a Receita. Se ele informar uma renda diferente do que o empresário já informou para a Receita, ele vai, né, ficar retido, então, na malha fina do governo aí para esclarecimentos, tá certo? Então, ali, ó, sobre, né, o perguntas e respostas, a coisa mais, né, interessante aqui, que a gente já vai ter, né, seria o seguinte, a obrigatoriedade, ó. Tanto que quando a gente fala aqui do perguntas e respostas, né, você tem aqui, ó, né, a primeira pergunta ali, ó, tá certo? Obrigatoriedade, ó, pergunta número um. Então, olha lá, ó, vamos, né, para a pergunta número um ali, ó, tá certo? Olha lá, ó, obrigatoriedade da entrega da declaração, né? Então, nesse caso aqui, ó, obrigatoriedade de entrega. Quem está obrigado a apresentar a declaração de ajuste? Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui, né? Relativa ao ano de 2020, exercício, né? De 2020 ano calendário 2009, 2019. Então, aqui, ó, está obrigado a apresentar a declaração referente ao ano de 2020 a pessoa física residente no Brasil que no ano de 19, e aí tem, né, as obrigatoriedades. Primeiro, recebeu rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a 28.559. Então, se você olhar, né, seria o salário mensal. Esse daqui é o salário, o rendimento tributável é o salário, tá? E isso daqui é inclusive as férias. O 13º não é um rendimento tributável, é um outro recurso. Então, ou então recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil reais. Então, se a pessoa teve um rendimento isento acima de 40 mil, né, ela também está obrigada a fazer a apresentação do imposto de renda. Depois, a número 3. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens. O que significa isso? Né? Então, eu tenho, por exemplo, um bem que eu adquiri em anos anteriores e, por exemplo, eu adquiri ele, paguei 200 mil reais num determinado bem. E agora, então, eu fiz a venda desse bem, certo? Por um valor superior aos 200 mil. E vamos dizer assim, nesse bem, eu não fiz nenhuma construção nele, vamos supor que fosse uma casa, eu poderia ter feito um aumento, eu poderia ter feito, né, uma ampliação, mas é um bem que eu comprei, não mexi em nada do seu valor e apenas revendi ele, ou seja, eu obtive um lucro, né? Então, esse lucro aqui, ó, ele vai ser um ganho de capital, né? Esse ganho de capital, você vai ter, então, você está sujeito ao pagamento de imposto, certo? Depois, relativo, né, à atividade rural, tá certo? Então, ali, ó, para quem né, para quem exerce atividade rural, você tem aqui as obrigatoriedades como sendo quem tem uma receita bruta, né, acima de 142.798,50, certo? De venda de cereais, né? Ou de gado, ou poderia ser de leite, qualquer renda agrícola acima de 142.798,50 está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual de imposto de renda. Ou então, aquele agricultor que pretende compensar em 19 prejuízos anteriores, certo? Ou, posteriormente, né, o ano de 20, 21, prejuízos que ele teve agora no ano de 19, certo? Então, quem quer compensar prejuízos anteriores ou quer compensar prejuízo de 19, né, em exercícios futuros, também está obrigado à apresentação. E o número 5 aqui, ó, teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor total, né, ou superior, certo? No valor total superior a 300 mil reais. Então, qualquer agricultor aí, né, que teve posse acima de 300 mil reais, certo? Vai estar obrigado a declarar. Ou então, se a pessoa passou a condição de residente no país, né, em qualquer mês, se ele se encontrava, certo? Fora, é claro, do Brasil. Depois, ainda pode ter a número 7 aqui, ó, se ele optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais. Então, existem também aqui uma situação em relação aos imóveis residenciais. Se a pessoa tiver um único imóvel e no prazo de 180 dias, né, ela venha a fazer uma venda, certo? Desse imóvel e no prazo de 180 dias ela adquirir um outro imóvel também residencial, tá certo? Você pode estar isento aí do pagamento do ganho de capital, tá? Então, essas são as obrigatoriedades, ó, né? Depois, são uma infinidade de situações, certo? Onde o contribuinte vai estar, né, obrigado, ou então, né, ele vai ter a sua dispensa da declaração. Depois, retornando ao sumário aqui, ó, né, você tem as pessoas desobrigadas e titular de empresas, né, várias situações. Ó, uma coisa muito interessante, né, é na questão da avaliação dos bens, certo? Isso é importante a gente comentar. A pergunta número 7 aqui, ó, certo? Aqui, ó.
A 7 vai estar falando aqui, ó. Para verificação da obrigatoriedade da entrega da declaração de ajuste anual, qual é o critério a ser utilizado para avaliar os bens direitos no caso do contribuinte dispensado de apresentar a declaração nos últimos 5 anos? Então, digamos que eu tenha um contribuinte que nos últimos 5 anos não apresentou declaração. Então, se ele não apresentou declaração nos últimos 5 anos, eu vou tratar ele dessa maneira. Como que eu vou avaliar os bens dele? O critério de avaliação é o custo de aquisição, né? Tratando-se de bens direitos cuja aquisição tenha ocorrido até 95, o custo de aquisição pode ser atualizado até 31 de dezembro de 95, tomando-se como base o valor da UFIR, vigente em 1º de janeiro de 96. Então, a partir de janeiro de 96, 1º de janeiro de 96, não tem mais nenhuma atualização. Tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido após 31 de dezembro de 95, ao custo de aquisição não é aplicado qualquer atualização, certo? Então, até 95, né? Um bem que eu tenha adquirido anteriormente a 95, certo? Eu posso atualizar ele com base na UFIR, vigente em 1º de janeiro de 1996, certo? Depois aqui, eu já deixei aberto o programa da declaração do imposto de renda, né? Você vai também baixar o programa e aí, sem mais considerações, né? Vamos iniciar aqui, ó. Quando você baixa o programa do imposto de renda, né? Ele vai aparecer para você aqui, ó, programa da declaração do imposto de renda, certo? E aí, ele tem alguns modelos aqui, ó. No caso, são 3 modelos: declaração de ajuste anual, declaração final de espólio e declaração de saída definitiva no país, né? A declaração final de espólio é no caso do falecimento do contribuinte. Então, no ano que o contribuinte tiver o falecimento, ele vai preencher, né? Ele não, é claro, né? As pessoas, vamos dizer assim, os herdeiros dele, né? Vão preencher a declaração final do espólio, certo? O espólio é o falecido. Depois, se eu for sair, né? Se eu for sair do país, né? Se eu for sair do país, declaração de saída definitiva do país. E, claramente, né? A gente vai preencher aqui, ó, declaração de ajuste anual. Então, nós vamos fazer uma nova declaração aqui de ajuste anual, certo? Iniciar importando, você pode importar o ano de 19, iniciar a partir de uma declaração pré-preenchida ou iniciar uma declaração em branco. Vamos iniciar uma declaração em branco. Para iniciar a declaração em branco, você tem que ter o CPF, certo? Eu vou colocar aqui o CPF de um cliente aqui, ó, 207-608-09968, certo? E eu vou colocar aqui um nome fictício aqui, ó, teste. Se não for um CPF válido, não vai dar certo, né? Teste para Smart Day UCP Univale, certo? Então, aqui, ó, esse é o nome do nosso cliente, certo? Eu coloquei um CPF de um cliente meu, certo? Esse meu cliente aqui, né? É só aleatoriamente, tá? Teste para Smart Day, UCP Univale. E aí eu vou colocar aqui, né, um OK, certo? Para a gente poder iniciar, né, a nossa declaração. E aí você vai ali, ó, opção pela tributação, né? Depois nós vamos comentar sobre isso. Só dá o OK aqui, certo? E você já cai aqui na tela inicial, ó. Do lado esquerdo, você tem, né, todas as fichas da declaração, ó. A identificação do contribuinte, no caso de dependentes, alimentandos, onde eu vou colocar os rendimentos, ó. Então vamos colocar lá, ó, no identificação do contribuinte, certo? Você vai fazer a primeira declaração, né, que é a declaração de ajuste anual, original ou retificadora. Se você preencheu sua declaração e você viu que tinha algo errado ou algo que você precisa corrigir, né, aumentar ou retirar da declaração, você vai fazer uma retificação na sua declaração. Aqui você pode colocar a declaração do ano anterior, o número do recibo, né, e os dados, ó, o nome, data de nascimento, dia de eleitor, se um dos declarantes é pessoa com doença grave, né,
ou deficiência física ou mental. No caso aqui, ó, se possui cônjuge ou companheiro, sim ou não. Se for sim, ele abre para pôr o CPF, ó, né? No caso de não, ele já retira a tela, tá certo? Depois aqui, ó, o endereço, né? Você vai preencher o endereço ali, ó. Se houve mudança, você já vai colocar um sim aqui, você vai atualizar isso para o site da Receita Federal. Então vamos colocar aqui, ó, Rua B, né? Número 1000, certo? Complemento, casa, bairro Centro e Paraná, aqui, ó, Ivaiporã, 86.870. Você pode colocar o telefone celular, e-mail, certo? E a ocupação principal, né? Então você vai ver a natureza da pessoa, se ele é empregado de empresa do setor privado, né? Se ele é empregado de instituições públicas ou privadas, certo? Um profissional liberal. O agricultor, por exemplo, é um profissional liberal. Os contadores são profissionais liberais. Então vamos colocar aqui, ó, um empregado de empresa no setor privado. E aí você vai ver a ocupação principal dele, né? Por exemplo, aqui, ó, certo? Vamos colocar aqui os professores aqui, ó, professor de ensino superior, né? Então, estou fazendo a declaração aqui, ó, empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras, professor de ensino superior. Vou colocar os dependentes, né? Para colocar os dependentes é simples, você vai só abaixar aqui, clicar e ver quais são os dependentes, ó. Se você tem um companheiro, cônjuge, né? Que ele não vá apresentar a declaração, você pode colocar aqui como seu dependente. Filho, né? Você vai colocar aqui, é obrigatório colocar o CPF, data de nascimento, né? Lá, ó, já gerou um erro, ó, certo? Então, a partir do momento que eu tenho aqui, eu vou ter que colocar CPF, data de nascimento e o nome, certo? Para que não fique com erro, eu vou excluir a ficha dependente. Note que o valor dependente é R$ 2.275. Esse é o valor da dedução. Se eu tiver pensão alimentícia, né, eu vou pagar aqui, ó, dados do alimentando. Eu vou colocar o valor aqui, ó, que ele reside no Brasil ou no exterior, o CPF, a data de nascimento e o nome da pessoa que eu pago pensão. Depois, na sequência, vem os rendimentos, ó. Eu posso colocar rendimentos recebidos pelo titular ou pelos dependentes. Então, aqui, ó, pelo titular, vou colocar um novo, vou pôr o CNPJ da fonte pagadora, certo? Depois, o nome da fonte pagadora, né? O CP Univale. E os rendimentos recebidos, então, certo? Então, aí você vai colocar o valor dos rendimentos recebidos durante o ano, né? A contribuição previdenciária também durante o ano, certo? Então, vamos, né? Uma ideia que você tem aqui uma renda aqui de R$ 20.000, certo? No ano. Contribuição previdenciária oficial, né? Então, vamos uma ideia de 11%, né? R$ 2.200, certo? Imposto retido na fonte, aí teria que calcular certinho quanto deu imposto, 13º salário, né? Então, 1.800 para dar os 20.000 lá, certo? Imposto de renda do 13º, tá? Pronto. Você tem a primeira fonte de renda. Note que aqui, ó, numa renda só, eu não pago imposto. Se eu tiver uma segunda renda com os mesmos valores, vamos supor que eu tenho uma outra renda, né? Eu vou colocar aqui, ó, segunda renda e mais R$ 20.000, ó, certo? Olha lá, ó. Aqui já eu estaria pagando R$ 1.070 de imposto, ó, certo? Descontando a previdência. Então, cada vez que eu vou tendo uma renda nova, certo? Cada vez que eu vou tendo uma renda nova, aqui, ó, terceira renda. Cada vez que eu tenho uma renda nova, olha lá, ó, tá vendo de mais R$ 20.000, ó, olha quanto que subiu, ó. Foi já para 3.860, certo? Depois, olha lá, ó, uma outra renda nova lá, ó, terceira renda, vamos por aqui, ó, quarta renda, R$ 20.000. Olha lá, o imposto, olha como ficou salgado, ó. 9.127 no modelo completo
E o governo, ele dá um desconto de 20% na tributação. Então, desse 20 mil, ele deixa eu descontar 20%. Seria como se eu tributasse apenas 16 mil. Aqui, ó, 2.200, certo? Voltando aqui, ó. Então, se eu tive uma renda de 80 mil, eu paguei 11% de INSS, certo? E o imposto aqui, o 13º, ele não influencia nesse cálculo. Então, eu poderia colocar lá o 13º em todos eles, que não vai mudar nada. Lá. Veja bem, eu tenho 80 mil de renda e, no caso aqui, ó, eu fiz o quê? Eu vou pagar ou 8.500 ou 7.167. Nesse momento é que eu vou incluir as minhas despesas com médico, dentista, certo? Os gastos com saúde e educação. Então, aqui, ó, pagamentos efetuados, ó, para depois eu escolher qual modelo de declaração eu vou fazer, certo? Então, aqui eu vou pegar as despesas que são dedutíveis e vou informar. Por exemplo, se eu, no caso, paguei escola para um dependente, ou para mim, né? Então, aqui, ó, nome da instituição, escola, vamos colocar aqui, ó, Colégio Pan-Americano. Então, vamos supor que eu paguei para o Pan-Americano uma mensalidade de R$ 400 por mês, né? E deu R$ 4.800. Ou então, vamos fazer diferente, R$ 300 por mês, R$ 3.600. Lá. O meu imposto já caiu, ó. Sem o 3.600, seria 8.500. Com o 3.600, 7.500. Você vê que baixou, né? De 8.500, baixou R$ 1.000, certo? Uma outra ideia, né? Além desse pagamento, despesas com saúde. Médico no Brasil, certo? Titular. Eu gastei com um médico R$ 6.000, fiz uma cirurgia. Olha lá, ó. Sem os 6.000, 7.500. Com os 6.000, 5.890. Veja bem, ó, nesse momento aqui, ó, se eu fui e gastei com um médico, ou desculpa, com um dentista. Aqui, ó, dentista no Brasil, titular. Gastei mais 5.000 com o dentista. Olha lá, o meu imposto caiu para 4.500, certo? Então, de 5.800, com mais 5.000 de dentista, caiu para 4.600. Note que à medida que eu vou inserindo despesas que são dedutíveis, e aí eu posso voltar lá no meu perguntas e respostas, para saber quais são as despesas dedutíveis. Ó. Vamos achar lá, vamos ver as despesas dedutíveis, certo? Vamos ver aqui, ó, despesas dedutíveis. Rendimentos, 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 dedução geral, deduções permitidas, ó. 312 aqui, ó. Deduções permitidas, ó. Olha lá, ó. As deduções permitidas. Vamos ver aqui, ó. Não, aqui é dedução só ainda para o cálculo. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui no ajuda aqui, ó. Instruções de preenchimento. Vamos ver aqui fichas da declaração.
pagamentos efetuados, aqui, ó, despesa com instrução, despesa médica. Ó. Então, veja bem, ó, com despesa médica, podem ser deduzidos, deixa eu voltar aqui um pouco, aqui, ó, podem ser deduzidos os seguintes pagamentos relativos ao tratamento próprio dos dependentes e dos alimentandos, indicados na declaração quando realizados, nesse último caso, pelo alimentante em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, né, referente ao artigo 733 da Lei 13.105. Então, veja bem, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, hospitais, e com exames laboratoriais e serviços radiológicos, aparelho ortopédico e prótese ortopédica e dentária. Isso pode ser deduzido, certo? Então, todas as despesas médicas aqui podem ser deduzidas, certo? Então, nesse caso, a gente tem várias situações, certo? Aqui eu coloquei para vocês médico, certo? Dentista e uma despesa com instrução. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, desconto simplificado. Se eu não tivesse nenhuma despesa dessa, aqui no 3.600 aqui, ó, vou colocar aqui só para a gente voltar os valores, ó. Vamos supor que fosse tudo reembolsado e eu não pudesse deduzir nada. Ó, se eu não tivesse nenhuma despesa médica, eu iria pagar 8.520 por um modelo completo ou 7.160 no modelo simplificado. Com minhas despesas, certo? Com minhas despesas aqui, ó, de instrução, cai de 8.000 para 4.600. Então, ao invés de eu pagar 7.160, eu vou fazer a declaração no modelo completo e pagar R$ 4.600, certo? Então, você tem essas situações, né? Para a gente poder, né, ter uma ideia, né, a gente deveria ter, né, um tempo muito maior para poder explicar a declaração com mais, vamos dizer assim, com mais profundidade de informações, né? Porém, nós temos aqui a situação onde ou eu vou fazer uma declaração utilizando as deduções legais, ou eu vou fazer a declaração utilizando o desconto simplificado. No desconto simplificado, eu não levo em conta nada. Tanto faz eu ter qualquer valor de despesas com médico, dentista ou instrução. Não tem problema algum, certo? Nesse caso, para mim, é melhor eu fazer a minha declaração pelo modelo completo, certo? Utilizando as deduções legais. Voltando aqui, ó, né, a cada item desse, né, a cada ficha dessa, eu vou colocar meus rendimentos, ó, da pessoa física, certo? Se eu tive aluguel, por exemplo, olha lá, ó, os meus rendimentos com aluguéis, entraria aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um imóvel e todo mês eu recebo R$ 1.000 de aluguéis, né? Olha lá, ó. Note que o valor vai subindo, ó. R$ 1.000 de aluguel, R$ 1.000 de aluguel, ó. Aquele era 4.000, ó, e 600. Agora ele já foi para 4.800, para 5.000, para 5.300. Então, quem tem aluguel, pessoal, quem tem aluguel vai pagar imposto também como uma fonte de renda, certo? Qualquer. É como se fosse um outro salário. Ó, então, a pessoa que tem R$ 1.000, né, de aluguel todo mês, ele saiu lá daqueles 4.600 que estava o valor e foi para 7.800. Então, 4.600, 5.600, 6.600, 7.600. Aumentou R$ 3.100, né? Para quem teve uma renda de aluguel.
Então, eu tive 12 mil de renda de aluguel. Nesse caso, o meu imposto passou de 4.600 para 7.800. Aumentou R$ 3.100. É um aumento considerável, né? Se você olhar o desconto simplificado, ele estava em 7.000, foi para 10.200, ó, né? Então, aumentou bastante. Nessa ficha aqui, ó, ainda tem, né, pensão alimentícia. Quando eu tenho renda de pensão alimentícia, daí eu posso receber, né? Eu tenho um dependente e esse dependente recebe pensão alimentícia. Eu vou colocar aqui. Depois, se eu pago previdência oficial, certo? Carnê, eu coloco aqui, certo? As deduções por dependente, pensão alimentícia que eu pago e o meu livro caixa, né? O livro caixa seria, no caso de um profissional liberal, que ele tem a renda, né, de profissional liberal, então ele pode fazer aqui o livro caixa dele, com despesas da profissão, certo? Seria uma energia elétrica do consultório, né? Seria uma energia, uma despesa com água também do consultório, telefone do consultório, tá certo? Despesas, no caso, relacionado à sua atividade, certo? E depois aqui, os rendimentos isentos, certo? Vou colocar um novo aqui, ó. Todos esses aqui são rendimentos isentos, ó. Bolsa de estudo, aqui está a poupança também, ó, né? O número 12 aqui é o rendimento de cadeia de poupança, ó. Pensão, para quem tem mais que 65 anos, ó, também é um rendimento isento, tá certo? Se bem que não é totalmente o valor, existe um limite, certo? Existe um limite, né? E aí você vai colocando os valores. Rendimento sujeito a tributação exclusiva, mesma coisa, ó. Aqui tem esse de tributação exclusiva, ó, rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação no lucro e resultado, certo? Depois, se eu tenho uma briga judicial, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica com exigibilidade suspensa. Depois, se eu recebi rendimentos acumuladamente, né? Então, por exemplo, eu tenho um salário, ele aumentou e eu vou pagar retroativo. Esse retroativo é esse aqui, ó. Você vai receber hoje valores acumulados, né? Imposto pago ou retido, se você veio pagando imposto, né? Você já vai estar colocando aqui, ó, certo? Durante o ano você já pode vir pagando imposto também. Não precisa só na declaração de ajuste no final do ano. Pagamentos efetuados, eu já comentei com vocês, né? Doações efetuadas, então aqui eu posso colocar aqui, ó, as doações que foram feitas, ó, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, incentiva a cultura, atividade audiovisual. O pessoal volta lá e corta esse item também. Aqui, ó, doações relacionadas, as doações efetuadas, então, né, são doações em 2019 por Estatuto da Criança e do Adolescente, incentiva a cultura, incentiva a atividade audiovisual, ao desporto, né, e várias situações. Todas as doações você tem que mencionar nesse campo aqui, ó, certo? Depois, doações diretamente na declaração, né, você tem essa opção, bens e direitos, ó. Aqui cabe, né, uma explicação. Por quê? Tudo o que você tem de bens e direitos da pessoa física, você vai colocar aqui. Então, eu tenho uma casa, vou colocar aqui, ó, uma casa, a inscrição municipal, né, que vai estar no IPTU, certo? Data da aquisição e a descrição. Então, você vai colocar assim, ó, casa residencial, construída, ou então, né, medindo, se bem que a medida vai estar embaixo aqui, ó, mas vamos colocar assim, ó, medindo 200 metros quadrados, construída sobre o lote de terras 05 da quadra 07, né, com área total do terreno de. Então, o terreno tem 450 metros quadrados, certo? Adquirido de. Então, aí você vai colocar aqui o nome do vendedor, CPF do vendedor, por R cifrão. Vamos supor, uma casa de 200 metros. Então, R$ 1.500 o metro quadrado. Vamos colocar lá, então, R$ 300.000.
certo? Nesse caso aqui, ó, vou colocar o endereço, Rua B, número 1000, Casa, Centro, município, né? De Ivaiporã. E aqui você vai colocar a área do imóvel. Você pode colocar, né? Você está falando da casa, então é a área da casa. Metros quadrados. Possui registro? Sim. Matrícula? Matrícula 20.581. Nome do cartório? Registro de Imóveis de Ivaiporã. Valor em 18. Quando que eu adquiri a casa? Eu coloquei a data? Não coloquei. Vamos colocar aqui, ó. Dia 5/5 de 2018. Então, em 31 de dezembro de 18, 300 mil. 2019, repete o valor. Aí você tem o primeiro item, ó, a casa residencial por 300 mil. Um novo item, vamos supor que fosse um imóvel rural. IRF é o número de imóvel da Receita Federal, né? Você tem um número de imóvel da Receita Federal. Ele é composto por um número assim, ó, 158, 158, 3. Olha lá, ó. Só que ele já falou que o número é errado, né? Ele já falou que o número é errado, certo? Então, dessa forma aqui, nós temos o quê? Nós temos esse NIRF, então, você tem que ser um número válido, né? Então, você vai colocar o NIRF lá, ó. Data da aquisição. Então, dia 5/5/2018, comprou tudo no mesmo dia. Você vai colocar lá, né? Discriminação, certo? Então, você pode colocar assim, ó, lotes de terras 05 com 10,00 hectares, localizado na gleba Jacutinga, Ivaiporã, Paraná. Adquirido de, mesma coisa, nome do vendedor, CPF do vendedor, por R cifrão, 10 hectares, então vamos colocar lá 500 mil, certo? E aí você vai preenchendo a sua declaração, né? Nome do logrador, você pode colocar lá sítio São Luís, quilômetro 2, zona rural, bairro Jacutinga, Ivaiporã. Pronto. Área do imóvel, aí não é em metro, é em hectares. Ó. Lembrando que cada hectare equivale a 10 mil metros. 500 mil reais. Pronto. Pessoal, uma coisa que a gente tem que compreender muito bem chama evolução patrimonial, certo? Dessa maneira, veja bem, ó, se eu tinha 800 mil num ano, e eu comprei, vamos supor que esse sítio aqui, ó, eu vou voltar aqui. Vamos supor que esse sítio aqui, ele fosse adquirido em 2019, 5/5/2019, certo? Quer dizer o quê? Que durante o ano, ou eu ganhei 500 mil para comprar o sítio, certo? Ou eu emprestei, ou então posso ter comprado a prazo. É muito importante essa situação, chama evolução patrimonial. A Receita ela vai estar muito atento a isso. O meu capital subiu de 300 para 800 mil. Como que aconteceu isso?
Se a minha renda foi de 80 mil, ainda eu paguei 8.800 de contribuição previdenciária. Então, veja bem, eu posso ter ficado devendo, eu posso ter comprado a prazo. Então, eu posso ter uma dívida, ó. Dívida de pessoas físicas, por exemplo. Número 12, não, 13, 14. Aqui, ó, dívida de pessoas físicas. Então, eu vou colocar assim, ó, débito referente à aquisição do imóvel rural. E aí você pode copiar os dados, ó. Que seria isso aqui, ó. Né? Você pode copiar os dados do imóvel rural, lote de terra 5 com 10 hectares, localizado na Gleba Jacutinga, adquirido da pessoa fulana de tal, CPF tal por 500 mil. E aí você pode ter comprado esse sítio, ter dado só 50 mil de entrada e ter ficado devendo 450 mil. Olha lá, ó. Quer dizer que eu paguei 50, certo? Eu fiquei devendo 450 mil. E ainda, veja bem, esses 50 aqui, só se essa dívida fosse de anos anteriores. Vamos colocar assim, ó, certo? Tendo cifrão 50 mil de entrada e o saldo parcelado em 5 anos. Então, vamos supor que o cara que me vendeu lá, me vendeu para mim pagar 50 de entrada e o restante parcelado em 5 anos. Quer dizer que eu comprei por 500, mas eu só dei 50. 450 eu fiquei devendo. Desta forma, a minha evolução patrimonial agora é verdadeira. De 300 foi para 800, só que, na verdade, eu estou devendo 450. Então, eu evoluí aqui apenas 50 mil, certo? Se fosse aquela declaração de espólio, você colocaria aqui. Doações a partidos políticos, você vai colocar aqui. Importações de arquivos, você tem. E depois você verifica a pendência. Como eu fui colocando os valores, né? Todos os que eu não preenchi corretamente está aqui, ó, certo? Depois você tem atividade rural, né? Você vai começar preenchendo ali os imóveis, certo? Código da atividade desenvolvida, 10 agricultura, o nome do sítio, sítio São Luís, localização bairro Jacutinga, Ivaiporã, Paraná. O NIRF que tem que ter, 10 hectares, participação 100% minha, condição de exploração, proprietário aqui, ó, propriedade única ou posse. Então, eu tenho uma propriedade. E vou colocar receita ou despesa. Ó. Veja bem, ó, 7.817. Aqui eu tive 200 mil de renda rural. Tive 60 mil de despesas. Não mudou o valor, tá vendo? Só que eu vou ter que fazer apuração do resultado. Ó. Veja bem, ou eu vou apurar por 20% da receita total, que vai dar 18 mil de imposto, ou eu apuro pelo resultado, que vai dar 46 mil de imposto. Então, eu vou fazer o quê? Se eu aumentar a minha renda em mais 200 mil na agricultura, eu vou passar a pagar quanto? De 7.800, eu vou passar a pagar mais 11 mil quase, porque foi para 18.800, certo? Então, quem exerce atividade agrícola e tem renda na cidade, a renda agrícola, ela entra pesada na declaração, certo? Se a pessoa for só agricultor, aí já é diferente, ó. Eu vou deixar para vocês ver aqui, ó, os 200 mil e vou lá tirar aquele 80 mil lá, ó.
certo? Vamos supor que ele não tivesse essa renda aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo 18 mil? Vamos ver o que que vai acontecer com 18 mil. Vou excluir tudo, ó. Ele ia pagar R$ 1.000, ó, certo? Olha como a renda agrícola, ela é muito barata, certo? Se eu tive 200 mil de renda agrícola e 60 de despesa, sobrou 140 para mim. Quanto que eu vou pagar de imposto? Milão. Barato demais, não é verdade? É muito barato, né? Então a renda agrícola é barata, certo? Se eu somar com a atividade na cidade, aí é diferente, ó. Eu vou voltar os 80 mil aqui, deixar os 8.800, ó, 18 mil. Então, nota que a atividade agrícola, a tributação dela, quando você tem renda rural e quando você tem renda vamos dizer assim, que não seja rural, renda de trabalho, vamos dizer, de empregado, ou alguma coisa assim, ou uma renda tributável, vamos supor, né? Você vê que a renda agrícola fica cara. Olha lá, ó, tirando isso daqui, ó, se eu tenho só uma renda agrícola de 200 mil, eu vou pagar apenas R$ 1.000 de imposto. Então, o agricultor que vendeu cereais, vamos supor que ele vendeu 250 mil, ó. Ele pagou R$ 2.500 de imposto só. E ele teve uma despesa de, vamos supor que a metade é imposto, é despesa, né? A outra metade é lucro. Então, 60, vamos pôr 125 aqui, ó, né? Mais 65. Olha lá, ó. Ele vai pagar R$ 2.500, certo? Você tem duas formas de tributar. Pelo resultado, daria 22. Ou pelo limite de 20%, quer dizer que a Receita tributa 20%. Ela considera, então, que 80% da tua receita é despesa, é custo ou despesa. Só tributa 20%. Aí você colocaria o rebanho, né? Se eu tenho lá 50 cabeças no início, comprei 10, nasceu 30, consumi 4 e vendi 25. Meu rebanho subiu de 50, foi para 61. Bens da atividade rural. Aqui eu vou colocar meus tratores, ó. Maquinários agrícolas, prédio, galpão, cerca, eletrificação, cultura permanente, produto estocado. Então, se eu tenho um produto e não vendi, soja estocada na Coamo, de Ivaiporã. Em 31 de dezembro tinha soja, né? Agora, nesse preço de R$ 120 para cima aí, já não tinha mais. Vou colocar aqui, ó, perfazendo o montante de 300.000 quilos, certo? Ou então, 300 toneladas. Ó, soja estocada na Kombi de Voiporã, perfazendo o montante de 300 toneladas, safra 2018, 2019. Não, se estava estocado, vamos colocar antes, 2017, 2018, certo? E aí você pode colocar vendido em 2019. Ele poderia estar estocado e você vendeu em 2019. Um trator, por exemplo, motor, equipamento, trator, certo? Aqui você vai discriminar. Trator agrícola, né? Adquirido de Valtra SA, certo? Ano 2015. E aí vai, né? Série, e vai colocar o número de série dele, certo? E o valor de aquisição. Aqui você vai colocar o valor só que você pagou no ano, certo? Então, dívidas da atividade rural, isso aqui você vai colocar teus custeios, né? Custeio agrícola, junto ao Banco do Brasil SA, contrato, aí o número do contrato, certo? Posição em 18, posição em 19, quanto é o saldo devedor, ó, certo? Então,
120 mil é o meu custeio em 2019. Depois aqui, ó, financiamento para aquisição do trator Valtra. Então, vamos supor que meu trator fosse financiado. Então, eu devia em 18, 80 mil, paguei a prestação, devo 60 mil em 19, certo? Aí, lá nos bens, eu vou colocar daí, aquele 20 mil, eu vou colocar como pagamento no ano aqui, ó. Esse 20 mil, ele vai na despesa. Eu vou colocar ele aqui na despesa daí, ó. 20 mil reais é o pagamento do trator. Pessoal, seria isso, ó, né? Aí depois tem os outros aqui que é ganho de capital, renda variável, né? Mas aí seria numa outra oportunidade, né? Para a gente estar falando aí para vocês, certo? Então, você viu que a agricultura tem uma tributação mais baixa do que, no caso, o trabalhador comum, né? Aí você vai apenas entregar a declaração, certo? E pagar o imposto daí, tá? Deixa eu voltar a tela aqui, certo? Deixa eu voltar a tela para vocês aqui, ó. Isso, né? Joia, então. Vou interromper aqui o compartilhamento. Perfeito, está interrompido, né? Então, seria isso, certo? As coisas importantes para o imposto de renda, então, pessoa física, é a obrigatoriedade na entrega da declaração, é você verificar o tipo de renda, se é tributável ou se é uma renda isenta, ou então se for uma renda rural, você viu que a renda rural ela é com a faixa de tributação menor, né? Você vai pagar menos imposto, tá certo? E mais uma vez eu quero agradecer, né, ao pessoal que acompanhou aí, né, o nosso Smart Day da UCP Univale, tá certo? Um grande abraço a todos aí e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Felicidade para vocês.